Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse. Imagine, por um instante, que seus pés tocam a areia fina de um caminho antigo. Cada passo afunda levemente, produzindo um som suave, quase como um suspiro da terra. O vento sopra manso, deslizando entre os cabelos, trazendo o cheiro distante de figueiras e oliveiras. O horizonte se pinta de tons dourados, e à medida que o sol se recolhe, a vida desacelera. O silêncio reina, quebrado apenas pelos sussurros da natureza, o farfalhar das folhas, o canto tímido de um pássaro e o som do próprio coração que pulsa, sereno, mas atento. Permita-se agora caminhar por uma antiga vila da Galileia. Observe as paredes de pedra, as portas simples de madeira. Ao longe, vozes se apagam, passos se recolhem, e a vida parece caber inteira nesse instante suspenso entre o dia e a noite. Mas há algo diferente nesse caminho, um espaço vazio, um lugar que todos evitam, olhares que se desviam, portas que se fecham apressadas. Crianças são chamadas de volta quase em silêncio, como se o próprio ar carregasse um aviso invisível, e então, lá, à sombra de uma figueira retorcida, uma figura se recolhe, seu manto está gasto, rasgado, o cabelo desgrenhado, e seus olhos não procuram mais olhares. Há muito tempo deixaram de esperar que alguém os encontrasse. Naquele tempo, a lepra não era apenas uma doença, era um decreto de morte, mas uma morte que se vivia de pé, andando, respirando, mas sem existir para os outros. Era mais que feridas na pele. Era a dor de ser apagado da vida, de não ter mais nome, nem rosto, de não ser mais chamado, nem sequer olhado. Pense por um instante no que acontece com o coração de quem não é mais visto, de quem já não escuta seu próprio nome sendo pronunciado, de quem caminha, mas caminha só. Não pela ausência de pessoas, mas pela ausência de olhar, de afeto, de presença. E então, no meio desse caminho de solidão, surge uma esperança quase impossível. Um rumor, uma voz, alguém que, dizem, não desvia o olhar. Alguém que ousa tocar o intocável. Hoje, caminharemos juntos até esse encontro, para entender, e talvez, apenas talvez, que aprender a olhar, como Jesus olhava, aqueles que ninguém mais queria ver. Antes de começarmos essa travessia, me permita perguntar, de onde você me escuta agora? E que horas são aí nesse canto do mundo onde sua alma busca descanso? Deixe nos comentários. É uma bênção saber quantas almas, de tantos lugares, se reúnem aqui, em silêncio, para caminharem juntas, em busca de abrigo e de fé. E se essa jornada tocar seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se, será como um amém sussurrado entre amigos da fé? Agora. Se desejar, feche os olhos, respire fundo e venha, vamos atravessar, juntos, os caminhos onde a solidão e a esperança se encontram. Os passos continuam, lentos, arrastando-se suavemente pela poeira fina que sobe, dança no vento e depois repousa, assim como as memórias antigas repousam nas pedras silenciosas deste caminho esquecido pela pressa do mundo moderno. O vento sopra, trazendo consigo o cheiro levemente amargo da terra ressecada. O som distante de uma mulher que acende sua candeia, o murmúrio abafado de vozes que se recolhem e, no meio desse cenário, uma história antiga começa a se revelar. Naqueles tempos, quando alguém ouvia a palavra lepra, não pensava no que hoje, com o avanço da medicina, conhecemos como hanseníase. Não. A lepra descrita nas Escrituras era um véu, um nome dado a uma série de enfermidades que marcavam a pele,
o corpo e, por consequência, a alma. Imagine um homem ou uma mulher. Acorda ao amanhecer, os primeiros raios de sol atravessam a fresta da janela de madeira. O corpo, ainda aquecido pelo sono, busca se erguer para mais um dia. Mas então, os olhos percebem uma mancha pálida, alva, estranha. Uma mancha que não estava ali antes e que, talvez, nunca mais fosse embora. O coração acelera. A mente tenta negar, tenta crer que é apenas algo passageiro, uma irritação, uma marca do trabalho pesado sob o sol. Mas os dias passam e aquela mancha não some, ela cresce, e junto dela cresce o medo. Naquela época, a lepra não era apenas dor física, era o prenúncio do isolamento, da separação, do silêncio. Era como se o próprio corpo começasse a escrever uma carta de despedida para tudo o que aquela pessoa amava. Mas o que exatamente era chamado de lepra? Os textos sagrados, especialmente no livro de Levítico, não descrevem uma única doença, mas um conjunto de condições visíveis na pele: manchas brancas, feridas abertas, inchaços, crostas, áreas da pele que perdiam a coloração. E não era só a pele que denunciava. Tecidos, peles de animais, paredes das casas, qualquer sinal de bolor, deterioração ou descoloração poderia ser interpretado como um reflexo desse mal, dessa impureza. Não havia exames nem diagnósticos precisos. O que havia eram olhos humanos, atentos, desconfiados, e sacerdotes, que mais do que líderes espirituais, eram também guardiões da pureza coletiva, responsáveis por observar, julgar, declarar. Era o sacerdote quem, ao examinar a pele, decidia, não apenas sobre a saúde, mas sobre o destino, um olhar, um gesto. E a sentença poderia ser dada: impuro. E com essa palavra, uma vida inteira começava a desaparecer. Imagine o peso de caminhar até o templo com o coração apertado, com a esperança encolhida. Esperando talvez ouvir que não era nada, que passaria, que aquela mancha, aquela ferida não era o fim. Mas, ao invés disso, ouvir que, a partir dali, não haveria mais casa, nem mesa, nem colo, nem abraço. Seria preciso rasgar as vestes, deixar os cabelos desgrenhados e caminhar longe, longe de todos, longe dos filhos, longe dos pais, longe do amor, longe do toque, e carregar a partir daquele dia não apenas a dor da carne, mas a dor de ser esquecido pela sociedade, esquecido pela comunidade e, quem sabe, até pensar se teria sido esquecido por Deus. Naquele mundo, o corpo falava. A pele se tornava um grito visível, constante, que dizia: não me toque, não se aproxime, eu não existo mais para você. E esse decreto, essa sentença, era algo mais profundo do que qualquer ferida, porque o que doía não era apenas a carne que se rompia, mas o invisível, o impalpável, aquilo que não se vê, mas que sustenta uma vida, o pertencimento. E nesse caminho, onde seguimos agora, começamos a entender que a lepra não era apenas uma enfermidade, era a desconstrução da identidade, era o anúncio de que, a partir dali, aquela pessoa não seria mais mãe, pai, filho, filha, artesão, vizinho, amigo, discípulo. Não, seria apenas o leproso, o intocável, o esquecido. E tudo isso começa com uma mancha, uma simples mancha que muda absolutamente tudo. Enquanto caminhamos mais um pouco e o som dos nossos passos se mistura ao silêncio da história, percebemos que o peso da lepra não era apenas sobre a pele, era, sobretudo, um peso espiritual.
E é para esse abismo onde corpo e alma se encontram na dor, que agora nos aproximamos lentamente. O caminho se estreita, e à medida que avançamos, as pedras sob os pés parecem carregar não apenas o peso dos viajantes, mas também das memórias, dos decretos antigos, das sentenças que um dia separaram vidas. O sol começa a se esconder atrás das colinas, projetando sombras longas que parecem se estender como braços de silêncio, abraçando aqueles que não podiam mais ser abraçados. No coração das Escrituras, especialmente nas páginas de Levítico, a lepra não era vista apenas como uma enfermidade do corpo. Ela se entrelaçava com algo mais profundo, mais invisível, mais assustador. A lepra era símbolo de impureza espiritual. Sim, um sinal visível de algo que para aquele povo carregava também uma mensagem do invisível, do espiritual, do sagrado. Quando os sacerdotes olhavam uma mancha, não viam apenas pele, não viam apenas tecido adoecido, viam um reflexo, uma ruptura, uma desconexão entre o ser humano e a santidade de Deus. E, talvez, ao olhar aquela pele esbranquiçada, marcada, ferida, todos em silêncio lembravam-se de como a santidade de Deus era absoluta, tão absoluta, que qualquer sombra, qualquer rachadura, qualquer sinal de deterioração tornava aquele que a carregava separado, distante, intocável. O livro de Levítico, com seus capítulos 13 e 14, não fala apenas de diagnósticos e procedimentos. Ele revela, em cada linha, a angústia de um povo que compreendia que estar impuro não era apenas um problema físico, era estar fora da comunhão, fora do altar, fora da tenda de reunião, fora da bênção coletiva. Era como viver à margem do favor de Deus. Imagine o quão esmagador seria acordar todos os dias e não apenas sentir o peso do próprio corpo, das próprias dores, mas também do céu silencioso, da ausência do olhar divino, da sensação de estar fora, do círculo da presença sagrada. Não era apenas a aldeia que rejeitava, não eram apenas os vizinhos, os amigos, a família. O próprio espaço sagrado, o templo, os portões da adoração se fechavam. Na visão espiritual daquele tempo, aquele que carregava a lepra não podia entrar, não podia oferecer sacrifícios, não podia participar das festas, das orações coletivas, dos cânticos. Era, simbolicamente, alguém que caminhava fora da presença de Deus. E assim, a dor da carne se tornava pequena diante da dor da alma, porque, quando o corpo adoece, a esperança ainda pode se firmar em Deus, mas, e quando o próprio acesso a Deus parece estar vedado, e quando a própria doença se torna, aos olhos da comunidade, um sinal de que você está espiritualmente quebrado, rachado, separado. O peso não era apenas das feridas que sangravam, era do silêncio, era da ausência, era do vazio que se abria entre aquela pessoa e tudo o que lhe dava sentido: o lar, a mesa, o abraço, a oração em comunidade, o altar iluminado pela chama da presença. Tudo parecia se apagar, e o que restava era apenas a solidão. Uma solidão que não era feita apenas de ausência humana, mas de uma ausência que doía na alma, como uma noite sem fim, como um templo fechado, como um céu que não responde. E nesse abismo, nesse lugar onde o corpo sangra e a alma silencia, seguiremos caminhando, porque nem todo silêncio é ausência, nem toda porta fechada permanece trancada para sempre. E enquanto a sombra da dor se alonga, uma pequena luz começa a surgir no horizonte da esperança. Mas, antes disso,
É preciso entender como era o peso da sentença, o instante em que alguém era declarado leproso. E assim, seguimos para entender como se dava o diagnóstico que mudava absolutamente tudo. O caminho avança e à medida que a noite começa a desenhar seus contornos no céu, os sons da vila se recolhem ainda mais. As vozes se apagam. As portas rangem suavemente ao serem fechadas. E o silêncio parece, pouco a pouco, dominar tudo. Nesse silêncio, ecoa uma memória antiga, um ritual, um processo, que, para quem vivia naquele tempo, era carregado de tensão, de expectativa, de temor. Quando alguém percebia em sua pele uma mancha, um sinal, algo que não estava ali no dia anterior. Não podia simplesmente esperar que o tempo curasse. Não. O protocolo, o decreto divino, exigia que essa pessoa fosse levada até o sacerdote, não ao médico. Não ao curandeiro, mas ao sacerdote. Porque para aquele povo, a doença, especialmente aquela que marcava a pele, não era apenas um problema físico, era uma questão profundamente espiritual. E o sacerdote se tornava, então, não apenas aquele que guiava orações, que acendia a candeia do templo, que oferecia sacrifícios. Ele era, também, o guardião da pureza coletiva, aquele que carregava, em suas mãos, o poder de declarar quem estava dentro e quem estava fora. Imagine os passos pesados de quem caminhava até o pátio do templo, o coração batendo, mais forte do que qualquer tambor, as mãos tremendo não pelo frio, mas pelo medo, o olhar inseguro cruzando com os olhos do sacerdote, buscando, talvez, um sinal de misericórdia, um vislumbre de esperança. E então começava o exame. O sacerdote se aproximava, olhava de perto, analisava a cor da mancha, seu tamanho. Se os pelos dentro da ferida haviam se tornado brancos, se a carne ao redor estava viva ou morta, e cada detalhe, cada nuance poderia determinar o destino. Se a mancha fosse superficial, se houvesse chance de ser algo passageiro, o sacerdote ordenava um período de isolamento temporário, 7 dias, às vezes 14, e então uma nova avaliação seria feita. Nesse tempo, a pessoa vivia suspensa entre o medo e a esperança. Mas, se ao final a mancha crescesse, se as evidências da contaminação estivessem ali, inegáveis, o veredito caía, pesado como pedra sobre o peito, impuro. E com essa palavra, tudo se desmoronava. A partir dali, não havia mais lar, não havia mais mesa, nem abraço, nem templo, nem celebração, nem comunidade. A partir dali, começava o exílio, não um exílio geográfico apenas, mas um exílio da própria existência. Era como se, aos olhos da sociedade, aquela pessoa deixasse de ser. E o sacerdote, mesmo carregando o peso da compaixão, não podia suavizar o decreto, porque naquele mundo, preservar a pureza do povo era proteger também o espaço da presença divina, era evitar que o sagrado fosse contaminado. O diagnóstico não era apenas um ato clínico, era um ato espiritual, ritual, carregado de símbolos, de medo, de reverência e, muitas vezes, de lágrimas. Imagine o silêncio. O instante exato em que a palavra impuro era pronunciada. O eco que ela fazia no coração, no corpo, na alma, um eco que não se apagava, porque a partir daquele dia, essa palavra não seria apenas uma sentença, seria um nome, seria o som que ecoaria no vazio, todas as vezes que aquela pessoa tentasse se aproximar. E se, porventura, ela se esquecesse,
ou por um instante, quisesse fingir que ainda pertencia, bastava que alguém, de longe, ao vê-la, erguesse a mão e dissesse em voz alta: impuro, impuro. E assim o nome antigo desaparecia, o filho, a mãe, o amigo, o vizinho deixavam de existir e nascia apenas o leproso. Seguimos então mais alguns passos pelas veredas da memória e da dor. Porque se o diagnóstico era o início da exclusão, o ritual do isolamento seria o aprofundamento do vazio, e é para lá que nossos passos agora se dirigem. O caminho agora se torna mais árido, mais silencioso. A vila fica para trás, e à medida que seguimos, só restam as pegadas na areia. Pegadas que talvez o vento apague, como a vida apagava naquele tempo os nomes e os rostos daqueles que carregavam a lepra. Após o diagnóstico, após o decreto que caía como um trovão no coração, começava o ritual, um ritual pesado, doloroso, profundamente simbólico. Era o início de uma morte em vida. O primeiro gesto era rasgar as vestes, não por desleixo, não por rebeldia, mas como um sinal, um grito silencioso que dizia ao mundo: eu não sou mais como vocês. As roupas sempre carregaram na cultura hebraica significados profundos. Elas falavam do lugar que alguém ocupava, da honra, da dignidade, da pureza. Rasgar as vestes era despir-se da própria dignidade, da própria pertença. E assim, aquele que antes era pai, mãe, irmão, irmã, passava a vestir simbolicamente o manto da solidão, depois os cabelos, desgrenhados, soltos, embaraçados. O cabelo que tantas vezes era cuidado, penteado com carinho, agora se tornava outro sinal visível da ruptura, da quebra, da distância. E por fim, a voz. A voz. A mesma voz que antes cantava, orava, conversava nas praças, que chamava os filhos, que dizia palavras de amor. Agora, essa voz se tornava um aviso. A cada aproximação de alguém, era preciso erguer a voz e dizer impuro, impuro. Palavras que não só alertavam os outros, mas que dia após dia, noite após noite, também feriam aquele que as dizia, porque ao repetir, ao ouvir-se dizer impuro, a alma começava a acreditar que de fato não havia mais nada de sagrado, nada de digno, nada de pertencente dentro de si. Era uma morte que caminhava. O leproso não poderia mais viver dentro da cidade. Era obrigado a ir para longe, para os lugares desertos, para fora dos muros, para além dos limites da vida comum. Ali, nas cavernas, nas margens, nos campos esquecidos, surgiam pequenas comunidades de esquecidos. Pessoas que, unidas pela mesma dor, pela mesma exclusão, se tornavam, umas para as outras, a única presença possível. Mas, mesmo entre eles, havia o peso, o medo e, muitas vezes, o silêncio. O isolamento não era apenas físico, era espiritual, era emocional, era existencial. Imagine, não ouvir mais seu nome, ninguém mais te chamar, ninguém mais te procurar, ninguém mais te esperar. O som do próprio nome, que um dia soou como música na boca de uma mãe, de um filho, de um amigo, agora desaparecia, substituído pelo eco constante de uma palavra, que feria mais do que qualquer ferida na pele, impuro. E assim, a vida tornava-se ausência. Ausência de toque, ausência de olhar, ausência de voz, ausência de lugar. E aos poucos, o que doía na carne começava a doer muito mais na alma.
Porque talvez o que mais machuca não seja a dor que se sente, mas a dor de não ser mais sentido. E é por esses caminhos de silêncio, onde o vento carrega memórias e onde as pedras guardam lágrimas que ninguém viu, que seguimos, porque agora é preciso compreender como a dor ia além da separação física. Era a dor de ser arrancado da própria família, do abraço, do lar, da mesa, que um dia foi espaço de partilha, de riso, de amor. E é para lá que nossos passos agora nos conduzem. O vento sopra mais frio agora e parece carregar consigo não apenas o cheiro da terra, mas também os lamentos invisíveis daqueles que um dia foram arrancados de tudo que amavam. A dor da lepra não começava nas feridas da pele, não. Ela começava no instante exato em que se dava o último olhar, o último aceno, o último suspiro dentro de um lar que até então era abrigo, era amor, era refúgio. Imagine um pai que vê diante de si a mulher que ama, os filhos que talvez ainda correm, sorrindo, sem entender que aquele sorriso será o último que verão por muito, muito tempo. Imagine uma mãe que, ao perceber a sentença, se ajoelha diante da porta e beija pela última vez o chão da sua própria casa. Como quem tenta gravar na memória o cheiro da madeira, o som dos risos, o calor da vida que ali pulsava. Não havia despedidas com abraços, não havia mãos entrelaçadas, nem palavras sussurradas ao ouvido. O decreto da pureza impedia qualquer toque, qualquer proximidade. O que restava era o olhar. E talvez nem isso. Porque, muitas vezes, o olhar dos que ficavam se desviava, não por falta de amor, mas pelo peso insuportável do medo, do desespero de não saber como olhar alguém que, a partir dali, já não fazia mais parte. O leproso não apenas deixava sua casa, ele deixava seu nome, sua história, seu lugar à mesa, seu espaço no mundo. Pense na cadeira vazia, no prato que não seria mais colocado, no silêncio que ocuparia o lugar onde antes havia conversas, risos, pequenas discussões cotidianas. O tempo continuava correndo para os que ficavam. As estações mudavam. Os campos eram colhidos. Os filhos cresciam. As festas aconteciam. Mas para aquele que carregava a lepra, o tempo parava. Era como viver fora do relógio da vida, fora dos dias, das celebrações, das memórias futuras. Cada data se tornava uma ferida invisível. O aniversário de um filho, o dia em que antes se sentavam todos juntos para partir o pão, o cheiro do pão assando, que agora, talvez, nunca mais seria sentido, o som das vozes na mesa, que agora se tornava apenas eco dentro de um coração que batia, mas batia sozinho e às vezes à distância, escondido atrás de uma pedra ou à sombra de uma árvore. Aquele que havia sido banido olhava, em silêncio, sua própria família. Observava, de longe, os filhos correndo, a esposa carregando cântaros, os irmãos trabalhando nos campos, e mesmo estando ali tão perto, era como se estivesse a milênios de distância. Porque não podia ser visto, não podia ser chamado, não podia ser mais amado. A dor da separação não era apenas geográfica, era a dor de saber que se tornara uma ausência que se fazia presente nos lugares onde antes se fazia amor, se fazia cuidado, se fazia vida. E assim, a lepra não consumia apenas a carne, ela roía lentamente os fios invisíveis
que ligam uma alma a outras almas, que ligam um coração a outros corações. Uma fome era não de pão, não de água, mas de presença, de afeto, de pertencimento. E nesse vazio, onde o abraço não chega, onde a mão não alcança, onde o nome não ecoa, é ali que o silêncio da dor se transforma em oração, uma oração que talvez nem encontre palavras, mas que sobe como suspiro, como gemido, como lágrima invisível, aos céus, que para quem vivia nessa dor, pareciam muitas vezes distantes, silenciosos. Era nesse vazio que brotava um outro tipo de clamor, um clamor que nem sempre os homens escutavam, mas que Deus jamais deixava de ouvir. E é nesse eco de silêncio, nesse vazio cheio de saudade, que seguimos, porque a lepra não feria apenas a pele, ela se tornava também uma metáfora profunda da alma, da separação, da distância, da solidão. E é para essa compreensão que agora nossos passos se dirigem. O caminho que percorremos agora já não é feito apenas de areia, pedras ou sombras projetadas pela luz tímida da lua que começa a surgir no horizonte. Ele é também um caminho interior, porque à medida que ouvimos e quase sentimos o peso da dor dos que foram separados pela lepra, começamos a perceber que essa dor fala mais do que apenas sobre uma enfermidade do corpo. Ela revela algo muito mais profundo. A lepra era e ainda é uma poderosa metáfora da condição da alma humana. Quando se distancia da presença viva de Deus, pense na mancha que aparece silenciosa, quase imperceptível no início, uma pequena rachadura, um pequeno desvio, um sinal que à primeira vista parece inofensivo. Assim também é o pecado. Ele não chega como tempestade. Ele começa como um sussurro, uma concessão, uma escolha pequena. E quando se percebe, já se espalhou, já tomou partes, já criou distância, já rompeu vínculos. O que era apenas uma sombra se torna uma parede. O que era apenas um desconforto se torna uma prisão. E assim como a lepra separava, afastava, isolava, o pecado também separa. Separa o homem da sua própria essência, separa o coração da voz de Deus, separa o ser da comunhão, da luz, da graça, da paz. E, de repente, a alma, que antes caminhava em liberdade, sob a presença, sob a proteção, sob o cuidado do Altíssimo, se vê sozinha, vagando, como quem anda por desertos, como quem busca uma voz que parece não mais responder, como quem chama, mas não é ouvido, como quem deseja, mas não consegue mais se aproximar. Assim como o leproso, que mesmo querendo, não podia entrar na cidade, não podia tocar, não podia ser tocado. A alma marcada pelo pecado também sente o peso da separação. Não é uma punição arbitrária, mas uma consequência natural daquilo que rompe, aquilo que fere, aquilo que destrói silenciosamente. O isolamento do leproso é o retrato vivo do isolamento da alma quando se perde do Criador. Não há mais mesa posta, não há mais altar aceso, não há mais cântico de celebração, só resta o silêncio. O silêncio da ausência, o silêncio da distância, o silêncio de quem sabe que já não está onde deveria estar. E assim, a lepra se torna mais do que uma doença da pele. Ela se torna um espelho que reflete, de forma dura, mas verdadeira, o que acontece quando a alma se distancia da fonte da vida, da fonte do amor, da fonte da luz, da fonte que sustenta cada suspiro, cada passo,
cada sonho, cada amanhecer. Mas, assim como na história dos leprosos, o silêncio não é a palavra final. O isolamento não é o capítulo derradeiro, porque há um Deus que, mesmo diante das feridas, mesmo diante das manchas, mesmo diante das rupturas, ainda se aproxima. Ainda olha, ainda estende a mão. E onde todos veem apenas impureza, apenas afastamento, apenas condenação, ele vê possibilidade, redenção, restauração, vida. Mas antes que esse toque aconteça, é preciso entender que o caminho do leproso não se limitava apenas à dor do isolamento. Ele também tinha um destino físico, concreto, um lugar para onde todos os esquecidos eram empurrados. E é para lá que nossos passos, agora, lentamente, se dirigem. O caminho segue, e agora já não há mais muros, nem portas, nem casas alinhadas, nem vozes chamando filhos, nem cheiro de pão recém-assado. O que há é o som do vento, o som da solidão. Para onde iam aqueles que carregavam no corpo e na alma as marcas da rejeição? Eles iam para onde ninguém mais queria olhar. Iam para os limites das cidades, para as bordas dos caminhos, para as cavernas, espalhadas pelos vales para secos, os desertos, onde só o silêncio fazia companhia. Eram os territórios dos esquecidos, e assim como a lepra consumia a pele, a solidão consumia o coração. Havia, assim, espaços onde eles se reuniam, não por escolha, mas pela necessidade de dividir, não mais a vida, mas a dor. Pequenos grupos, acampamentos improvisados, onde juntos construíam como podiam uma existência, feita de ausência. Ali não havia portas, porque não havia o que proteger. Não havia mesas, porque quase não havia o que comer. Não havia janelas abertas, porque não havia o que olhar, além do vazio, do horizonte e das próprias mãos, marcadas, feridas, deformadas. As cavernas tornavam-se casa, os barrancos tornavam-se abrigo, as sombras das pedras tornavam-se teto, e o céu era o único que permanecia, testemunha silenciosa das lágrimas, das preces, dos gritos calados, de quem não tinha mais nome, de quem não tinha mais lar, de quem não tinha mais lugar no mundo. Mas havia algo mais, algo ainda mais cruel, mais doloroso. Esses lugares não eram apenas espaços geográficos, eles eram, também, espaços simbólicos. Eram o reflexo físico daquilo que o coração sentia, porque quando se é arrancado da casa, da vila, da família, não é apenas o corpo que se desloca, é a própria identidade que se desfaz, é a própria existência que parece escorrer pelos dedos como areia levada pelo vento. Nesses espaços nasciam amizades possíveis, feitas não de escolhas, mas de partilhas de dor. Ali, homens, mulheres, velhos, crianças, tornavam-se uns para os outros a lembrança de que, apesar de tudo, ainda respiravam, ainda existiam, mesmo que o mundo dissesse que não, mesmo que os olhos da cidade já não os reconhecessem mais, mesmo que os nomes tivessem sido apagados das conversas, das orações, das lembranças. Era ali, no meio do nada, entre pedras, ventos, poeira e silêncio, que a vida teimava em continuar. Uma vida feita de fragmentos, de memórias que insistiam em não morrer, de esperanças tão pequenas que cabiam na palma da mão, mas que, mesmo pequenas, brilhavam como uma brasa que se recusa a se apagar. E assim seguimos,
por esse território da dor, da ausência, da exclusão. Porque nesse lugar, onde tudo parece se perder, ainda há perguntas que ecoam como eles sobreviviam, de onde vinha o pão, de onde vinha a água, de onde vinha a força para continuar. É por esse caminho que agora, silenciosamente, seguimos. O vento sopra mais forte agora, levando consigo a poeira, as folhas secas e, quem sabe, os sussurros daqueles que um dia foram esquecidos nas bordas da existência. Caminhar até este lugar, onde a vida parecia suspensa, onde o tempo se dobrava em silêncio, é também mergulhar na pergunta que pesa como uma pedra no peito. Como sobreviver quando tudo, absolutamente tudo, foi arrancado? Como seguir quando não se tem mais nome, nem rosto, nem lugar? A resposta é feita de silêncio, de dor, de uma esperança quase invisível, mas que, de algum modo, ainda respirava. Os leprosos viviam do que sobrava, do que o mundo não queria, do que era deixado, de longe, com medo, com pressa, com repulsa, mas ainda assim deixado. Pessoas da cidade, às vezes, se aproximavam, até certo ponto. Deixavam comida, pedaços de pão, restos, um cântaro com água, jogado, deixado no chão, à distância, sem palavras, sem olhar, sem toque. Apenas o gesto, e aquele gesto que carregava o peso do medo, da repulsa, da rejeição, também carregava, sem querer, um fio, quase invisível, de misericórdia. Porque, mesmo sem amor declarado, mesmo sem proximidade, havia ainda uma centelha, uma lembrança de que aqueles que estavam lá, nas cavernas, nos vales, nos desertos, ainda eram gente, ainda eram irmãos. Mas não era sempre, nem sempre havia pão, nem sempre havia água, nem sempre havia mãos dispostas a deixar o que sobrava. E então o desespero se tornava rotina, buscar, vasculhar, caminhar, mesmo com os pés feridos, mesmo com as mãos cobertas de chagas, qualquer coisa em busca de algo que sustentasse não apenas o corpo, mas também a própria vontade de continuar respirando. O alimento, quando vinha, não era escolha, era o que havia. Frutas caídas, ervas esquecidas, restos, pedaços, migalhas. E mesmo assim, cada pedaço, cada gole, cada farelo era recebido como quem recebe um milagre, porque ali, onde tudo parecia ter sido roubado, o simples fato de permanecer de pé já era, por si só, um ato de resistência, um ato de fé, um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, ainda havia vida, ainda havia fôlego, ainda havia um coração que batia, mesmo que muitas vezes batesse só. E nas noites, quando o frio apertava, quando o vento parecia atravessar a pele e se alojar direto na alma, o que restava era o calor dos corpos, reunidos ao redor de uma fogueira improvisada. O calor das poucas palavras, das memórias, dos sonhos que, teimosamente, insistiam em não morrer. Porque, se o mundo havia esquecido, se os muros da cidade haviam se fechado, se as portas haviam sido trancadas, o céu não tinha trancas, o céu não conhecia muros, e talvez fosse exatamente ali, naquele espaço, onde tudo parecia faltar, que a alma se descobria mais dependente, mais sensível, mais aberta ao Deus que vê, ao Deus que escuta, ao Deus que não fecha os olhos, diante de quem o mundo se recusava a olhar. E assim, entre migalhas, entre sobras, entre ausências, eles sobreviviam, não apenas no corpo, mas também na fé, na esperança, no desejo,
profundo de um dia voltar a ser, voltar a pertencer, voltar a ser chamado pelo nome. E é nesse silêncio, nesse vazio cheio de ausências, que seguimos, porque aos poucos fica cada vez mais claro que a lepra não destruía apenas o corpo, ela destruía também aquilo que sustentava a alma, a própria identidade. E é para essa dor que agora nossos passos lentamente se dirigem. O caminho da lepra não se limitava às feridas visíveis na pele. Era um processo lento e cruel de apagamento, onde aos poucos não apenas o corpo era tomado, mas também a própria identidade da pessoa começava a se desfazer. O diagnóstico de impureza não arrancava apenas a convivência, a proximidade e o contato humano. Arrancava, sobretudo, o que há de mais essencial em qualquer ser humano: o pertencimento. A partir do momento em que o sacerdote declarava alguém impuro, aquela pessoa passava a carregar um novo nome. E não era mais o nome que seus pais lhe deram, nem aquele pelo qual os vizinhos, os amigos ou a comunidade o chamavam. Esse nome se perdia, desaparecia, escorregava pelo silêncio das ruas e sumia dos lábios que antes o pronunciavam com amor. Agora havia apenas uma palavra que se tornava o rótulo, o selo, a sentença: leproso. Ser chamado de leproso não era apenas uma constatação de uma enfermidade. Era uma redefinição cruel da própria existência. Deixava-se de ser pai, mãe, filho, filha, amigo, vizinho, para se tornar apenas uma sombra humana, um corpo que respirava, mas que aos olhos de todos já não existia. A rejeição era tão profunda que a própria ausência de olhar se tornava mais dolorosa do que qualquer ferida aberta. Ninguém mais te olhava nos olhos. Ninguém mais te chamava pelo nome. As vozes que antes soavam como canções de afeto, agora eram substituídas por um silêncio denso, frio, cortante. Ou, pior ainda, pelo grito distante e impessoal que servia de aviso aos outros. Impuro, impuro. E quando ninguém mais te chama, quando ninguém mais pronuncia seu nome, quando os rostos que te cercavam antes se voltam para o outro lado, a própria alma começa a se perguntar se de fato ainda existe. A lepra corroía muito mais do que a carne. Ela dilacerava os fios invisíveis que teciam uma vida, os vínculos, as memórias compartilhadas, o senso de fazer parte de algo, de ser esperado, de ser lembrado. Tudo isso se desfazia no silêncio pesado da rejeição. O que restava então era a luta interna para não desaparecer completamente. Porque se o mundo te esquecia, se os muros te excluíam, se as mãos se retraíam, a alma ainda assim buscava desesperadamente um vestígio de lembrança, uma prova de que, em algum lugar, alguém ainda sabia que você existia. Nos campos vazios, nas cavernas, nas margens esquecidas, essas pessoas lutavam diariamente, não apenas contra a fome, o frio e a dor física, mas, sobretudo, contra o vazio existencial de serem tornadas invisíveis. Não eram mais reconhecidas como membros de suas famílias, como parte da comunidade, como gente. Eram o que restava quando tudo lhes foi tirado. Um corpo marcado, um nome esquecido, uma existência que respirava, mas que, aos olhos dos outros, já estava morta. E, no entanto, havia algo que nem a lepra podia apagar, algo que nenhum decreto de impureza, nenhuma rejeição social, nenhum afastamento humano poderia arrancar. Porque, ainda que o mundo os houvesse esquecido, ainda que suas vozes não fossem mais ouvidas por ninguém, havia um olhar que atravessava muros, distâncias, isolamentos e silêncio. Um olhar que não se esquecia, que não se desviava, que não se escondia. O céu ainda conhecia seus nomes. O céu ainda sabia quem eles eram.
O céu ainda reconhecia suas vozes, seus suspiros, suas lágrimas silenciosas. E é esse olhar, esse amor que não se apaga, que começava, aos poucos, a acender uma esperança. Porque se até aqui tudo parecia se resumir à perda, à dor, à ausência e à solidão, havia ao longe um rumor, um nome, uma promessa de que alguém estava vindo. Alguém que não apenas olhava, mas que também tocava. Mas antes desse encontro, antes desse milagre que começava a se desenhar no horizonte, é preciso entender que, mesmo quando a lepra se ia, as feridas mais profundas nem sempre cicatrizavam, porque o estigma, o peso do passado, continuava. E é por esse caminho que agora seguimos. Por mais que o tempo passasse, por mais que as feridas da pele cicatrizassem, por mais que, um dia, o corpo fosse declarado limpo, algo permanecia. O estigma, a marca invisível, que não estava mais na pele, mas que seguia viva nos olhos dos outros, nas lembranças, no espaço que, mesmo vazio, continuava a ser percebido. Porque para quem um dia foi declarado impuro, a cura nem sempre significava aceitação plena. A reintegração ao convívio social não era tão simples quanto lavar as mãos, vestir roupas limpas e voltar a caminhar pelas ruas da cidade. Não, a lepra deixava marcas que o corpo não carregava mais, mas que a memória coletiva fazia questão de não deixar desaparecer. Imagine, aquele que por anos foi o leproso, agora caminha de novo pelas ruas, passa pelos mercados, pelas praças, mas os olhares ainda carregam uma sombra, um desconforto. Uma dúvida que não se diz em voz alta, mas que está lá, presente, suspensa no ar. Será que de fato está curado? Será que é seguro se aproximar? Será que ele não traz escondido uma sombra do que um dia carregou? E assim, mesmo depois da cura, mesmo depois do sacrifício feito no templo, mesmo depois do sacerdote declarar que ele estava sim limpo, o mundo demorava a esquecer. O medo, a repulsa, a lembrança se agarravam às paredes da memória coletiva como musgo que cresce nas pedras esquecidas pela luz. E aquele que voltava carregava agora não mais a dor da doença, mas o peso da suspeita. Os vizinhos já não sabiam se deveriam abrir a porta ou se era melhor mantê-la entreaberta. Os amigos já não sabiam se poderiam retomar os antigos encontros ou se era mais prudente manter certa distância. E talvez até mesmo a própria família, sem perceber, sem querer, já não olhava mais com o mesmo olhar de antes, porque às vezes o que o corpo esquece, o coração demora muito mais para apagar. E nessa nova etapa da vida, aquele que foi curado precisava, dia após dia, não apenas reconstruir sua casa, não apenas voltar às rotinas, não apenas retomar seu lugar na sociedade. Ele precisava, sobretudo, reconstruir sua própria identidade. Precisava provar, constantemente, que já não era mais aquele de antes, que não carregava mais em si nem as feridas, nem a impureza, nem o risco. Mas o estigma não é algo que se apaga com palavras. Ele se desfaz, lentamente, no tempo, nas pequenas ações, nos gestos diários, nos encontros que se tornam novamente possíveis. Mas, até que isso aconteça, o que resta é o peso do olhar que desconfia, é o silêncio que se instala onde antes havia conversa, é o espaço vazio, onde antes havia abraço. E assim, entendemos que a lepra não era uma sentença que se limitava ao corpo. Ela tinha o poder de atravessar a carne e se instalar na memória, na história, na percepção. E mesmo quando Deus curava, mesmo quando o corpo era restaurado, a alma e o nome precisavam muitas vezes
de um milagre ainda maior. Porque às vezes a cura do corpo é apenas o primeiro passo, e o verdadeiro milagre acontece quando o amor, o acolhimento e o olhar de quem antes desviava os olhos se tornam novamente ponte, caminho, lar. E é sobre esse caminho, esse espaço sagrado, entre as leis, o templo e o coração, que agora nossos passos continuam. Porque para entender a profundidade de tudo isso, precisamos olhar para as leis que moldavam aquele tempo. Leis que, mais do que normas, carregavam um sentido espiritual, profundo e muitas vezes mal compreendido. É para lá que agora seguimos. Para entender o peso da lepra na vida de uma pessoa, não basta olhar apenas para as dores do corpo ou para o isolamento imposto pela sociedade. É preciso olhar com reverência e cuidado para aquilo que sustentava espiritualmente aquele povo. As leis de pureza, tão detalhadamente descritas nas páginas de Levítico, não eram apenas regras externas, não eram meras normas sociais. Elas carregavam, no mais profundo de seu significado, a tentativa de traduzir em gestos, em ritos, em separações visíveis, uma verdade espiritual invisível, a santidade de Deus. Deus, na compreensão daquele povo, não era apenas um ser superior, não era uma força distante. Deus era absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente separado de tudo aquilo que simbolizava deterioração, corrupção, morte, impureza. Por isso, as leis que separavam o puro do impuro não eram feitas para punir nem para humilhar, mas para proteger. Proteger o espaço da presença, proteger o altar, proteger o templo, proteger o povo daquilo que espiritualmente representava afastamento, ruptura, distanciamento do Deus vivo. Na lógica espiritual da época, tudo o que carregava em si os sinais da morte, da decomposição, da ruptura, tornava-se automaticamente impuro. O sangue derramado, o corpo enfermo, a pele ferida, o contato com cadáveres, as doenças que deformavam, que rompiam, que lembravam visualmente que o mundo havia sido quebrado pelo pecado. Tudo isso precisava ser separado, não porque essas pessoas eram menos amadas ou porque Deus as rejeitava, mas porque, naquele contexto, a pedagogia espiritual ensinava dia após dia que o pecado rompe, que a morte separa, que a impureza afasta. E assim as leis, com toda a sua dureza, com toda a sua precisão, não eram apenas imposições, eram símbolos vivos de uma realidade espiritual maior. O leproso, separado, vivia no corpo o que espiritualmente o pecado fazia na alma: a separação, a distância, a impossibilidade de, por si mesmo, se aproximar da presença divina e, ao mesmo tempo, essas mesmas leis, que pareciam tão duras, tão pesadas, tão excludentes, carregavam também um caminho, uma promessa, uma possibilidade de restauração, porque não era um decreto de condenação eterna, era um ciclo, um processo, onde sim havia afastamento, mas também havia espaço para o retorno, havia rituais de purificação, havia sacrifícios que sinalizavam não apenas a limpeza externa, mas o desejo profundo de restauração espiritual. E em cada detalhe, em cada gesto, em cada oferta, havia um lembrete constante. O Deus que separa também é o Deus que restaura. O Deus que chama à pureza também é o Deus que, em sua misericórdia, cria caminhos para que os impuros possam um dia voltar. As leis, então, não eram muros intransponíveis. Eram pontes, pontes feitas de reverência,
de reconhecimento, de arrependimento, de busca. E talvez, ao entender isso, possamos olhar não apenas para a dureza da lei, mas, sobretudo, para a ternura escondida nela, porque toda vez que alguém era declarado impuro, havia nas entrelinhas do ritual uma esperança silenciosa, a esperança de que o Deus que habita no Santo dos Santos também habita nos desertos da solidão, que o Deus que exige pureza também é aquele que se inclina para curar, para restaurar, para trazer de volta. E é justamente por isso que nas vozes dos profetas, nas palavras que atravessaram séculos, começa a ecoar uma promessa, uma esperança de que aquele que hoje está impuro, separado, esquecido, um dia será chamado de volta, será restaurado, será novamente abraçado pela graça. E é por essa trilha, pela voz dos profetas, que agora, silenciosamente, seguimos. À medida que seguimos, o som do vento parece trazer consigo ecos antigos, vozes que, atravessando os séculos, ainda sussurram, ainda choram, ainda anunciam. Os profetas, homens sensíveis, que carregavam nas costas o peso de ouvir Deus e de dar voz ao que Deus via. Também falaram sobre a impureza, sobre a lepra, sobre a dor de um povo que tantas vezes se viu separado, não apenas no corpo, mas, sobretudo, na alma. Quando Isaías ergue sua voz, ele não fala apenas para os seus, nem apenas para o seu tempo. Ele fala para toda a humanidade ferida. Ele descreve uma realidade onde as feridas não estão na pele, mas na alma, onde a lepra não é uma enfermidade visível, mas uma corrupção interior. No dia da sua ferida, não houve quem a tratasse, nem quem aplicasse o bálsamo, dizia o profeta. E assim, a lepra se tornava um espelho. Um espelho que refletia a condição de um povo e de cada pessoa que, ao se afastar do caminho, do coração, da voz de Deus, começava a carregar, não na pele, mas na vida, os sinais da separação, da ruptura, da dor que nasce, quando se perde a conexão com o divino. Jeremias, outro profeta da dor, do pranto, descrevia Jerusalém não como uma cidade majestosa, mas como uma mulher ferida, esquecida, impura, abandonada nas esquinas da vida. Todos os seus amigos a traíram, dizia ele, e se tornaram seus inimigos. Seus sacerdotes e seus anciãos exalam impureza e ninguém se lembra dela. É como se, nas palavras dos profetas, a lepra deixasse de ser apenas uma doença para se tornar um símbolo, um grito, um aviso de que sem Deus, sem sua presença, sem seu cuidado, sem sua misericórdia, todos nós nos tornamos como leprosos espirituais, feridos, separados, desconectados, vagando pelos desertos da alma, vivendo nas margens da esperança, às vezes, sem sequer perceber que carregamos na vida as manchas das escolhas, dos desvios, dos silêncios, das distâncias que dia após dia fomos construindo entre nós e o sagrado. Mas, nas mesmas palavras que trazem denúncia, também há promessa, também há anúncio de restauração, de cura, de retorno. Isaías, aquele que um dia disse que não havia bálsamo, que não havia quem tratasse a ferida, também foi aquele que anunciou com voz firme e, ao mesmo tempo, doce, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E de repente, aquilo que parecia definitivo, aquilo que parecia sentença, aquilo que parecia irreversível, se transforma
em promessa, em esperança, em possibilidade. O Deus que via as feridas. Também era o Deus que preparava o remédio, o Deus que denunciava a separação. Também era o Deus que arquitetava, no silêncio dos céus, um caminho de volta. Os profetas, portanto, não são apenas mensageiros da dor, eles são, sobretudo, sentinelas da esperança. Eles olham para a lepra, olham para a impureza, olham para a separação. E mesmo vendo tudo isso, conseguem ver além, conseguem ver o toque que ainda não aconteceu, o abraço que ainda não foi dado, a restauração, que embora distante, já começa a nascer, como a luz que rasga o horizonte no primeiro instante da aurora. E é nessa esperança que seguimos, porque a partir daqui começa a nascer, no coração dos leprosos, uma semente quase imperceptível, um rumor, uma história, uma possibilidade de que há alguém que toca, alguém que não se afasta, alguém que não se cala. E é por esse caminho onde a esperança começa a sussurrar que agora os nossos passos continuam. O vento sopra diferente agora. Carrega consigo não apenas poeira, não apenas o cheiro da terra seca, mas algo mais, algo que nem os olhos conseguem explicar, nem as palavras conseguem traduzir completamente. Um rumor, uma notícia que começa a se espalhar, como sementes levadas pelo vento, de boca em boca, de aldeia em aldeia, cruzando caminhos, atravessando montes, rompendo muros e até mesmo chegando às margens esquecidas onde os leprosos viviam. Dizem que há um homem, alguém que anda por entre os povos, que não apenas ensina, não apenas fala sobre Deus, mas que toca, que cura, que olha, de um jeito que ninguém mais olha, que se aproxima, sem medo, sem repulsa, sem julgamento. As primeiras histórias chegam como sussurros, meio desconfiadas, meio esperançadas. Dizem que ele curou um cego, que fez andar um homem que nunca havia conhecido os passos. Dizem que ele libertou pessoas que carregavam tormentos invisíveis. E então, surge a pergunta que começa a pulsar no meio dos esquecidos, dos que vivem nas cavernas, nas bordas, nas sombras. Será? Será que ele também olharia para nós? Será que o que dizem é verdade? Será possível que exista alguém que ouse fazer aquilo que ninguém mais fez, que ninguém mais faz? Os leprosos, que, até então, tinham aprendido a não esperar mais nada, a não desejar mais nada, começam, lentamente, a reacender, dentro de si, uma chama. Frágil, sim, tímida, sim, mas viva, porque se há, no mundo, alguém que toca o intocável, então, talvez haja esperança. Talvez aquele que nunca foi olhado, agora encontre um olhar. Talvez aquele que nunca mais ouviu seu nome, agora ouça sua voz ser chamada. Talvez aquele que por anos só ouviu o grito de impuro, impuro, agora uma palavra que cure, que restaure, que devolva não apenas o corpo, mas também a dignidade, o pertencimento à vida. E assim, nos campos, nas cavernas, nas margens, começa a circular, como um sopro de esperança, o nome, Jesus, o nome que aos poucos começa a quebrar o silêncio dos esquecidos, o nome que começa a se tornar mais forte do que o eco da dor, mais forte do que o som do isolamento, mais forte do que as palavras que até então definiram quem eles eram, porque onde antes só havia o som de impuro, agora começa a ecoar, ainda que tímido, ainda que distante, um outro som, o som de esperança, o som de que talvez a história
não termine no exílio, não termine na dor, não termine na separação. E assim, os olhos, que antes só conheciam o chão, começam, pouco a pouco, a se levantar, a procurar, a buscar onde está esse homem, onde anda aquele que toca, o que ninguém toca. E é nesse anseio, nessa busca, nesse desejo que, de repente, já não cabe mais apenas no coração, que uma nova jornada começa. A jornada que leva aquele que foi esquecido ao encontro com aquele que jamais esquece. E é por esse caminho que agora, silenciosamente, seguimos, e é nesse cenário onde o nome de Jesus começa a romper o silêncio das margens, que surge uma história que atravessou os séculos. Não apenas como um relato, mas como um sopro de esperança para todas as almas que, em algum momento, se sentiram esquecidas, rejeitadas, invisíveis. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, há o relato de um homem, um leproso, que de alguma forma ousou fazer aquilo que ninguém acreditava ser possível. O cenário é simples, mas carregado de significados. As estradas de terra, o pó que sobe sob os pés, o cheiro da madeira das tendas. E, ao longe, uma multidão que começa a se formar ao redor de Jesus. Entre os muitos que se aproximam, há alguém que, segundo todas as leis, não deveria estar ali. Alguém que deveria permanecer nas margens. Alguém que deveria se esconder. Mas naquele dia, algo diferente pulsa dentro do peito daquele homem. Talvez tenha sido o som do nome de Jesus chegando aos seus ouvidos. Talvez tenha sido a memória, quase apagada, do tempo em que ele ainda era chamado pelo nome. Quando ainda era filho, quando ainda era irmão, quando ainda tinha um lugar no mundo. E então ele faz algo impensável. Ele se ergue, sai de onde estava escondido e começa a caminhar, passo após passo, atravessa a fronteira invisível que separava os puros dos impuros, os saudáveis dos doentes, os que pertencem, dos que foram esquecidos. Os olhares se voltam, o murmúrio cresce. As pessoas recuam assustadas, indignadas, chocadas, porque sabem que aquele homem não deveria estar ali, mas ele não se importa, porque naquele momento a dor da rejeição se torna menor do que o desejo de ser visto, de ser restaurado, de ser novamente alguém. E quando finalmente se aproxima de Jesus, quando os olhos dos dois se encontram, aquele homem não pede como quem exige, não clama como quem ordena, ele simplesmente se ajoelha, se curva, se rende. E sua voz, carregada de tremor, de esperança, de reverência, sussurra uma frase que ecoaria para sempre na história da humanidade. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Não há negociação, não há barganha, não há imposição, há apenas a rendição absoluta de quem entende que aquele que está diante dele tem não apenas poder, mas vontade de restaurar, de amar, de acolher, de fazer novo aquilo que o mundo inteiro já havia considerado perdido. E nesse instante, enquanto o vento sopra, enquanto a poeira dança no ar, enquanto os olhares da multidão se dividem entre o escândalo e a expectativa, o universo inteiro parece segurar o fôlego, porque o que vai acontecer agora não é apenas um milagre físico, é o confronto absoluto entre dois mundos. O mundo que exclui, que rejeita, que impõe muros, e o reino que inclui, que abraça, que derruba qualquer barreira. E tudo isso começa naquele sussurro, naquela prece, naquela frase simples, mas carregada de uma fé que atravessa qualquer silêncio. Se quiseres, podes me purificar.
E é nesse silêncio cheio de expectativa que agora nossos passos se recolhem por um instante, apenas para observar o que acontece quando o amor se inclina e toca o intocável. O que acontece a seguir, talvez, seja uma das cenas mais belas, mais escandalosas, mais profundamente transformadoras que a história humana já testemunhou. O homem está ali, ajoelhado, curvado, com o rosto quase encostando na poeira do chão, o corpo marcado, ferido, rasgado pelas chagas, pelo tempo, pelo abandono, pelo silêncio, e diante dele, Jesus. O silêncio que paira sobre a multidão é quase palpável. Todos prendem a respiração, os olhos se arregalam, alguns recuam, assustados, outros observam, tomados por um misto de espanto e incredulidade. Porque, segundo as leis, aquele homem não poderia estar ali. E, segundo as tradições, qualquer um que se aproximasse, qualquer um que tocasse aquele corpo, também se tornaria impuro. O mundo havia aprendido a não se aproximar. Havia aprendido a não tocar. Havia aprendido a erguer muros, a traçar linhas, a definir quem estava dentro e quem estava fora. Mas Jesus não veio para confirmar os muros. Ele veio para derrubá-los e então, naquele instante, diante de todos, diante do céu e da terra, ele estende a mão. Sim, ele estende a mão. E toca aquele corpo, aquela pele, aquele ser humano que por tanto tempo não sabia mais o que era sentir, o calor, o peso, a presença de uma mão. O toque de Jesus não é apenas físico, é o toque que rasga o véu da separação, que derruba as barreiras da exclusão, que desfaz o decreto do isolamento, que quebra o eco ensurdecedor da palavra impuro. E naquele toque há mais do que poder, há mais do que milagre, há amor, há dignidade devolvida. Há a restauração não apenas da carne, mas da alma, da história, da identidade. Porque, enquanto todos aprenderam a desviar o olhar, a evitar o contato, a manter distância, Jesus aprendeu a se aproximar, a se inclinar, a tocar. E naquele instante, algo acontece. Algo que não pode ser visto apenas com os olhos, mas que só pode ser sentido na alma. As feridas começam a se fechar. A pele começa a ser restaurada. As marcas começam a desaparecer. Mas o maior milagre não é esse. O maior milagre é que naquele instante, aquele homem volta a ser, volta a existir, volta a ser visto, volta a ser chamado, não mais pelo estigma, não mais pela sentença, não mais pela dor, mas pelo nome, pela dignidade, pela condição de ser filho, filho do Deus que vê, filho do Deus que toca, filho do Deus que não se deixa limitar pelos muros, pelas leis, pelos decretos, porque o amor que se fez carne, que caminhou entre os homens, veio para tocar o que ninguém mais toca, e naquele toque estava selado, não apenas um milagre para aquele homem, mas uma declaração para toda a humanidade de que não há impuro que não possa ser restaurado, de que não há ferida que não possa ser curada, de que não há distância que o amor não seja capaz de atravessar. E assim, enquanto a multidão ainda se recupera do espanto, enquanto o vento leva pelos campos e pelas ruas a notícia do impossível acontecendo, o céu se inclina, porque, quando o amor toca, o impossível deixa de ser impossível, e é nessa reverência, nesse silêncio cheio de glória, que nossos passos seguem. Por quê? Se o toque já foi escândalo, imagine o que as pessoas pensaram no instante em que perceberam o que de fato havia acontecido.
E é para essa cena, para esse espanto, para esse confronto de olhares e de certezas, que agora seguimos. O toque de Jesus, aquele simples, porém profundo gesto, não ficou restrito ao encontro silencioso entre dois seres. Ele reverberou, ecoou, atravessou as fronteiras da compreensão e se espalhou como um sussurro desconcertante por toda a multidão que estava ali. O escândalo não estava apenas no fato da cura, mas, sobretudo, no fato do toque. Porque para aquele povo, para aquela cultura, para aquela geração moldada pelas leis da pureza, não havia maior transgressão social e espiritual do que tocar um leproso. Os olhares se cruzaram, uns cheios de choque, outros de espanto, muitos tomados de inquietação. As mãos se ergueram, os rostos se contraíram. As bocas, por um instante, perderam a capacidade de formular qualquer palavra. Era como se todo o tecido social, toda a estrutura das certezas, das tradições e dos muros tivesse de repente começado a ruir. Porque naquele gesto, Jesus não apenas curava uma doença, ele afrontava, ele rompia, ele derrubava os pilares de uma cultura que havia aprendido a excluir, a marginalizar, a transformar seres humanos em fantasmas sociais. O escândalo não estava só na proximidade, estava no fato de que aquele que se dizia mestre, que falava sobre Deus, que anunciava o reino, ousava publicamente desfazer com um simples toque. Séculos de medo, de tradição, de separação. O que as pessoas pensaram? Talvez, muitos, tomados pelo medo, se perguntaram se Jesus agora também estaria impuro. Talvez, outros, guiados por um zelo cego, sentiram-se ofendidos, escandalizados, perguntando-se como alguém que proclama as Escrituras poderia, diante de todos, quebrar as regras mais sagradas da pureza. E, possivelmente, havia também aqueles poucos, silenciosos, cujos olhos marejados não sabiam exatamente o porquê, mas sabiam, no fundo da alma, que estavam testemunhando algo que transcendia tudo o que já haviam compreendido sobre Deus, sobre o amor, sobre o que significa ser visto, ser acolhido, ser tocado. O toque de Jesus foi, sim, escandaloso, porque ele dizia, sem palavras, que a pureza não era mais uma questão de distância, de isolamento ou de separação, mas que a verdadeira pureza nasce no amor. Que a verdadeira santidade não se contamina. Pelo contrário, ela é capaz de curar, de restaurar, de fazer novo tudo aquilo que o mundo declarou perdido. O escândalo daquele gesto não foi apenas um escândalo social, foi um escândalo espiritual, porque ele anunciava, de forma visível, concreta, inquestionável, que o reino de Deus estava ali, que o Deus que antes parecia estar trancado atrás dos véus do templo, agora caminhava pelas ruas, agora tocava, agora se inclinava, agora restaurava, não apenas corpos, mas histórias, mas identidades, mais almas. E, naquele toque, estava a declaração mais poderosa que alguém poderia ouvir. Você não está mais separado. Você não está mais esquecido. Você não está mais impuro. Você é visto. Você é amado. Você é restaurado. E, enquanto a multidão tentava processar o que havia testemunhado, enquanto os pensamentos se atropelavam, enquanto o desconforto e a esperança lutavam dentro de cada olhar, aquele homem, que até minutos atrás era apenas o leproso, agora caminhava, como alguém que havia sido devolvido à vida. E é sobre esse retorno, essa restauração não só física, mas social, espiritual, comunitária, que agora nossos passos continuam, porque o toque foi só o começo. O caminho
da volta para casa. Estava apenas começando. O que aconteceu naquele instante não foi apenas uma cura visível, não foi apenas o desaparecimento das feridas, das manchas, das deformidades que marcavam aquele corpo por tanto tempo. O que se desenrolou ali foi um renascimento. Porque, quando Jesus estendeu a mão e tocou, algo muito maior do que a pele foi restaurado. Aquele homem, que até então vivia à margem, escondido nas cavernas da exclusão, agora estava de pé. Não mais como o leproso, não mais como o impuro, não mais como o esquecido, mas como alguém que havia sido restaurado em cada camada da existência. A cura não era apenas física. Ela atravessava os ossos, a carne, o sangue e chegava até os lugares mais secretos da alma. Aquelas feridas abertas que por tanto tempo gritavam solidão e vergonha, agora estavam seladas. Não havia mais dor na pele, não havia mais dor no corpo. E mais profundo do que isso, não havia mais dor na alma que carregava, dia após dia, o peso do não pertencer. Imagine. O primeiro instante em que aquele homem percebe que sua mão, antes deformada, agora volta a ser mão. Imagine os olhos marejados, olhando a própria pele, limpa, viva, sem as marcas que por tanto tempo diziam ao mundo: você não pode, você não pertence, você não é mais bem-vindo. Mas, mais do que a restauração da pele, o que realmente se restaurava era o coração. A dignidade, a honra, o direito de existir, de ser chamado pelo próprio nome, de ser reconhecido mais uma vez como filho, como irmão, como parte, porque a lepra não havia destruído apenas o corpo, ela havia destruído a história, os vínculos, a memória coletiva daquele homem na comunidade. Ela havia apagado seu rosto dos encontros, seu nome das conversas, sua presença das mesas onde antes partilhava o pão e a vida. Agora, tudo se refazia. Cada célula do corpo, cada suspiro, cada pedaço da memória, cada espaço no coração, voltava a se alinhar. Voltava a pulsar, voltava a viver. A cura de Jesus não se limitava ao que os olhos podiam ver. Ela reconstruía aquilo que ninguém mais via, aquilo que muitas vezes nem o próprio homem conseguia mais sentir dentro de si, o direito de ser. E naquele instante, o silêncio pesado da exclusão se transformava em celebração silenciosa. A vida retornava. O pertencimento retornava. A dignidade retornava. O som que por tanto tempo ecoou como impuro, impuro, agora se desfazia no vento, porque diante do toque, diante da palavra de Jesus, não há mais espaço para o eco da rejeição. Há espaço apenas para a voz da restauração. Eu quero ser limpo. Palavras que não curaram apenas a carne, palavras que costuraram com fio de amor e graça cada pedaço rasgado da alma daquele homem. E assim, enquanto o sol ainda se deitava no horizonte, enquanto as sombras da tarde se alongavam, testemunhando o milagre, aquele que estava morto para o mundo, agora voltava à vida. E não voltava apenas por dentro, voltava também por fora. Porque Jesus não apenas o curou, Jesus o devolveu. Devolveu a vida, devolveu a sua gente, devolveu ao seu lugar. E nesse caminho de volta havia um passo importante, fundamental, porque a cura precisava ser também reconhecida, validada, restaurada diante da própria comunidade. E é para esse caminho, para esse reencontro, para esse momento de restauração pública e espiritual, que agora nossos passos continuam. O milagre já havia acontecido. A pele, antes destruída pela lepra, agora estava limpa, viva, restaurada. O corpo, que por tanto tempo carregou as marcas da exclusão, agora respirava saúde.
E ainda assim, havia mais a ser feito, porque naquele mundo não bastava que o corpo estivesse curado. A restauração precisava ser completa. E é então que Jesus, olhando aquele homem nos olhos, dá uma ordem que, para muitos, poderia parecer surpreendente, mas que carrega uma profundidade espiritual e social gigantesca. Vai, mostra-te ao sacerdote. Não era apenas um gesto formal, não era uma simples recomendação, era o caminho de volta. O sacerdote, aquele que, no início da dor, havia sido responsável por diagnosticar, por declarar, por separar, agora precisava ser também aquele que reconheceria que aquele homem estava restaurado. Era como se Jesus dissesse, silenciosamente, que da mesma forma que a dor havia sido selada com um decreto, a cura também precisava ser selada, não apenas no corpo, mas na história, na comunidade, na espiritualidade daquele homem. E havia mais. Havia o sacrifício, havia os ritos prescritos em Levítico capítulo 14, que determinavam exatamente o que fazer quando alguém, antes impuro, era encontrado limpo. O homem deveria apresentar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo. Uma das aves seria sacrificada sobre um vaso de barro com água corrente. A outra, molhada no sangue da primeira, seria solta, livre, como um símbolo poderoso de que aquele que estava preso, agora, podia voar novamente, podia voltar, podia viver. Era um ritual que falava, não apenas da limpeza, mas da liberdade, da libertação, não apenas das feridas, mas da própria sentença que por tanto tempo gritou que ele não pertencia. Ao enviar aquele homem ao sacerdote, Jesus não apenas respeita as leis que regiam aquele povo, ele valida, ele honra, ele mostra que a restauração que vem do céu também se manifesta aqui na terra, no templo, na comunidade, na mesa, nos encontros, nas conversas, nos olhos que agora poderiam novamente se encontrar, sem medo, sem culpa, sem distância. E é bonito perceber que Jesus, que poderia simplesmente dizer ao homem que seguisse seu caminho, escolhe, com ternura e sabedoria, incluir nesse milagre o reencontro com a vida em todas as suas dimensões. Aquele homem não estava sendo curado para viver dali em diante nas sombras do anonimato. Ele estava sendo curado para voltar para o seu lugar, voltar para a sua casa, voltar para a sua comunidade, voltar para ser aquilo que sempre foi. Mas que, por tanto tempo, a lepra tentou apagar. Filho, irmão, vizinho, amigo, parte. O envio ao sacerdote era, portanto, mais do que uma formalidade, era o selo da graça, era a assinatura do céu, declarando diante da terra que não há decreto humano, que Deus não possa reverter. Não há sentença que Deus não possa reescrever. Não há muro que o amor não possa derrubar. E assim, enquanto aquele homem seguia seu caminho, levando no peito não apenas um corpo restaurado, mas também uma alma reencontrada. As ruas, os campos, os caminhos começavam novamente a conhecê-lo. Ele estava de volta. Não mais como o leproso, mas como alguém que carregava na pele, na voz, no olhar, o testemunho vivo de que há um Deus que toca, que vê, que restaura, que devolve. E é nesse reino onde não há mais separados, não há mais excluídos, onde o toque do amor vence o medo. Que agora nossos passos continuam, porque o que aconteceu ali não era apenas sobre aquele homem, era e ainda é um retrato do que é o reino de Deus. Ao olhar profundamente para essa cena, para esse encontro entre Jesus e o leproso, e para tudo o que aconteceu a partir daquele toque,
é impossível não perceber que há, por trás desse milagre, uma revelação muito maior. O reino de Deus, que Jesus anunciava com palavras, com parábolas, com gestos, agora se fazia absolutamente visível, concreto, palpável, naquele simples e, ao mesmo tempo, extraordinário ato de estender a mão. O reino de Deus não é, e nunca foi, um espaço feito de muros, de separações, de rótulos, de divisões. Ele não se constrói sobre a lógica dos que pertencem e dos que não pertencem. O reino não é um lugar onde alguns são dignos e outros não, onde alguns são vistos e outros esquecidos, onde alguns podem entrar e outros são deixados do lado de fora. O reino, que se revela no toque de Jesus, é um reino onde não há mais intocáveis, onde não há mais impuros, onde não há mais esquecidos, onde não há mais exilados da vida, da mesa, do afeto, do amor. Naquele instante, quando a mão de Jesus toca o corpo daquele homem, todas as estruturas de exclusão são colocadas em xeque. Deus não é mais aquele que habita apenas no Santo dos Santos, atrás de véus, atrás de muros, distante da dor humana. Deus está agora, ali, na poeira das estradas, no meio da multidão, entre os esquecidos, estendendo a mão, tocando, curando, restaurando. O reino de Deus é, portanto, um reino onde o amor é mais forte do que o medo, onde a compaixão é mais poderosa do que a tradição, onde a misericórdia rompe as barreiras que, por tanto tempo, foram erguidas pelo olhar humano, pelo julgamento, pela religiosidade que tantas vezes esqueceu que no coração de Deus não há espaço para exclusão. A cura do leproso não foi apenas uma cura individual. Ela foi uma proclamação viva, encarnada, de que o reino chegou, de que o reino é para todos, de que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do amor, de que não existe dor, que Deus não veja, de que não existe ferida, que Deus não toque, de que não existe distância, que Deus não atravesse. E, ao olhar para aquele homem, agora de pé, agora restaurado, agora inteiro, agora novamente chamado pelo próprio nome, Jesus não estava apenas restaurando uma vida, ele estava anunciando que o reino de Deus é um reino onde os muros caem, onde as portas se abrem, onde os esquecidos são lembrados, onde os impuros são chamados de filhos, onde os que estavam à margem são trazidos de volta para o centro. E mais do que isso, Jesus estava mostrando que esse reino não é um lugar para ser visitado depois da morte. Esse reino começa aqui, agora, nos encontros, nos gestos, nos toques, nos olhares que não desviam, nas mãos que não recuam, nos passos que não evitam o caminho do outro. Esse reino é feito de reconciliação, de restauração, de pertencimento, de amor que não tem medo das feridas, de graça que não se ofende com a sujeira, de misericórdia que não se assusta com a dor. E assim, ao curar aquele homem, Jesus não estava apenas devolvendo saúde, ele estava devolvendo vida, ele estava devolvendo comunidade, ele estava devolvendo dignidade e, acima de tudo, estava mostrando que o amor, quando se faz reino, é capaz de transformar tudo, até mesmo aquilo que por tanto tempo parecia impossível. E nesse reino, que começa no toque, no olhar, no gesto de Jesus, há também uma pergunta que ecoa: quem são hoje os leprosos do nosso tempo? Quem são? Aqueles que ainda hoje vivem à margem? Quem são os que caminham, esquecidos, pelos desertos da existência, esperando que talvez alguém ouse fazer o mesmo que Jesus fez? E é por esse caminho, por essa reflexão,
por esse convite à consciência e ao amor, que agora, silenciosamente, seguimos. O vento que sopra hoje carrega ainda os ecos daquele encontro, o som do toque, o silêncio rompido, a restauração que fez o impossível se tornar real. Mas enquanto caminhamos pelas trilhas desse relato, não podemos ignorar que, embora os séculos tenham passado, embora os cenários tenham mudado, embora os costumes sejam outros, ainda existem, sim, leprosos entre nós. Não. Talvez não carreguem manchas na pele, talvez não sejam afastados por leis escritas, mas ainda são afastados, ainda são excluídos, ainda são invisíveis. Eles estão nas ruas, debaixo de pontes, nos becos escondidos, nas esquinas onde ninguém olha, estão nas prisões, esquecidos atrás de grades que muitas vezes não aprisionam só o corpo, mas também a esperança. Estão nas casas silenciosas, onde mora a solidão dos idosos, esquecidos pelos olhos apressados de um mundo que só valoriza quem produz, quem aparece, quem performa juventude e vitalidade. Estão nas filas dos hospitais, nos corredores das clínicas, esperando, esperando, esperando alguém que veja não apenas a doença, mas a dor invisível que mora por trás do olhar. Estão nas mulheres que carregam cicatrizes da violência, nos órfãos de abraços, nos que perderam o sentido, no invisível da alma cansada, no desempregado que sente que perdeu não só o trabalho, mas também o próprio valor. Estão nas crianças que crescem sem colo, sem nome, sem lugar. Estão nos que carregam feridas na mente, que não aparecem, mas que doem, talvez, até mais do que aquelas que marcam a pele. Estão, quem sabe, ao nosso lado, dentro das nossas próprias casas, sentados às nossas mesas, ou dormindo no cômodo ao lado, sem que a gente perceba que eles também têm gritado, ainda que em silêncio. Se quiseres, podes me purificar. O eco da lepra não se apagou, porque o mundo ainda aprende, desde sempre, a excluir, ainda aprende a desviar o olhar, ainda aprende a evitar o toque, ainda ergue muros invisíveis, ainda constrói sentenças que não saem da boca dos sacerdotes, mas que se escondem nos julgamentos disfarçados, nos olhares que não se cruzam, nas mãos que não se estendem. E diante disso, a pergunta não se cala. Quem somos no meio dessa história? Somos os que olham e se afastam. Somos os que murmuram. Impuro, impuro? Somos os que constroem muros? Ou somos aqueles que, seguindo os passos do Mestre, têm coragem de atravessar as fronteiras, de derrubar as paredes, de estender a mão, de tocar, de acolher, de amar? Porque o reino, aquele mesmo reino que começou a ser anunciado naquele toque, naquele olhar, naquela restauração, continua. Ele pulsa, ele vive, ele respira nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. E talvez o maior milagre não seja apenas aquele que cura corpos. Talvez o maior milagre seja aquele que cura as distâncias, que cura os muros, que cura o medo, que nos impede de amar, de olhar, de tocar, de ser extensão viva do Deus que não se ofende com as feridas, do Deus que não se assusta com a dor, do Deus que não conhece a palavra rejeição, do Deus que ontem, hoje e para sempre toca, restaura, devolve, ama. E é com esse eco, não de dor, mas de esperança, que seguimos, porque a história daquele homem não terminou ali. Ela segue viva. Ela segue pulsando. Ela segue acontecendo todas as vezes que alguém escolhe amar, escolhe ver, escolhe tocar e, talvez, ao olhar para dentro de nós, percebamos que, muitas vezes,
também carregamos feridas invisíveis, também somos leprosos da alma, também precisamos desse toque, dessa mão que se estende, dessa voz que, em meio ao silêncio do mundo, ainda é capaz de dizer: eu quero ser limpo. E é nesse sussurro que agora nossos passos se recolhem, porque há um Deus que vê, que ouve, que toca e que nunca, nunca esquece, enquanto o silêncio da noite se aconchega em torno de nós e as sombras do passado se entrelaçam com as luzes da esperança. Deixemos que o coração repouse sobre tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos. Caminhamos juntos por estradas de dor, de solidão, de silêncio. Pisamos na poeira dos caminhos antigos e ouvimos as vozes esquecidas, os sussurros dos que um dia foram chamados de impuros, de indignos, de intocáveis. Vimos, com os olhos da alma, o corpo que dói, a pele que se rasga, a carne que grita. Mas, mais do que isso, ouvimos o grito silencioso da alma que, quando não é mais olhada, quando não é mais chamada, quando não é mais amada, começa a desaparecer. E nesse desaparecimento nasce a oração. Aquela oração que rasga o céu, mesmo quando os lábios mal conseguem se mover. Senhor, se quiseres, podes me purificar. E foi nesse clamor, nesse sopro de fé, que vimos o impossível acontecer. Vimos o toque, vimos o amor atravessar o medo, vimos o sagrado descer até a poeira. E, naquele toque, entendemos que não há ferida, que Deus não veja, não há solidão, que Deus não ouça, não há dor, que Deus não alcance. Talvez, agora, nesse silêncio que abraça sua noite, também haja dentro de você feridas que não se veem, manchas que não estão na pele, mas na alma, cicatrizes que carregam o peso do cansaço, da rejeição, da solidão, da dor, do medo e, talvez, sem perceber, seu coração também sussurra: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Que esse toque, que atravessa os séculos, que rompe o tempo, que vence qualquer distância, chegue até você, agora. Que o amor invisível, mas absolutamente real, do Deus que toca o intocável, se incline sobre sua vida, sobre seus medos, sobre suas dores, sobre sua alma, e que você, ao fechar os olhos, não apenas o descanso do corpo, mas o descanso da alma, na certeza de que há um Deus que nunca rejeita, nunca esquece, nunca se afasta, nunca desiste. Se esta jornada, por entre os caminhos da dor, da solidão e da esperança, tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você nos escuta e que horas são aí, nesse pedaço do mundo onde sua alma agora repousa. É uma bênção perceber como tantas almas de tantos lugares se reúnem aqui, em silêncio, para caminhar, para ouvir, para descansar, na presença de Deus. E, se desejar, um clique silencioso no botão de inscrever-se. Será como um amém, sussurrado, entre amigos da fé. Que o Senhor te guarde, que a paz dele te embale, te envolva, te aqueça. Boa noite, alma querida. E que seus sonhos sejam doces, suaves, como quem adormece nos braços daquele que nunca, jamais te rejeita.